Hoje, galera, a Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, completa, pasmem, 35 anos. Eita, nossa, mas em agosto tem muito filme que faz aniversário, né? Nossa, já fiz vários vídeos desse mês de aniversário. Então, assim, galera, eu resolvi revisitar este filme, porque tem muitos, mas muitos anos que eu não assisto este filme, né? Então eu falei assim, vou revisitar como se eu estivesse assistindo praticamente pela primeira vez, que eu não lembrava de tanta coisa assim. E ali, será que o filme é bom mesmo? Ou será que o filme é tão ruim quanto eu imaginava que ele era na época, né? Então, exatamente o que eu vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje, né? Revisitando este filme e trazendo uma crítica aqui para vocês desses 35 anos. Então, meu nome é Breno Becaro, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre a crítica, obviamente, né? Com spoilers, né? Mas é spoiler de um filme de 35 anos, enfim. De A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos. What's your favorite scary movie? Então, o início do filme é extremamente promissor, né? Temos um suspense, temos uma construção bem interessante e que lembra muito, não sei se esse filme fez de propósito, mas acho que sim, lembra um pouco a estrutura narrativa do primeiro filme de 1984. Aqui a Kristen, né, num local abandonado, ali numa casa bem abandonada, ela começa justamente a investigar, temos um suspense, ela que meio atacada sobrenaturalmente por alguma força que ela não entende o que está acontecendo. Então, justamente, essa cena inicial ali é um suspense bem construído, bem interessante. Você fala, opa, o filme pode ser bom, hein? Eu falei assim, nossa, eu achava esse filme ruim. Não, pode ser bom, que isso? Estava errado, né? E ali, galera, já causa um pouco de estranhamento desde o início, né? Porque aqui a Kristen, ela não é interpretada pela Patricia Arquette, que interpretou ela no terceiro filme, né? Você já tem uma estranheza e já quebra um pouco essa identificação com um personagem que não é a mesma Chris que volta, né? Eu não gosto muito que troca ator, que troca atriz, que reescala pro papel, não, entendeu? Não sou muito fã disso, porque justamente quebra um pouco aquela identidade que você tem, né? Que você cria laços emocionais com aquele personagem, com aquela figura que você tá acostumado a ver. E ali quando muda parece que meio que distorce, destoa bastante, né? E quebra um pouco as suas expectativas, enfim, em relação ao personagem. E ali então já causa um pouco de estranhamento, mas o início do filme é algo realmente muito interessante. E ali então ela chama o Kincaid, chama o Joey pra ela nesse mundo dos sonhos e ninguém acredita que o Fred pode estar realmente voltando. Ela acredita e eles não. Porque ela também tem aquele poder, né, de conseguir puxar as pessoas pro sonho dela. E ali fica toda aquela construção que vai, que volta, e que justamente ela é a Tina desse filme. Você acha que ela vai ser a protagonista, ela tem uma grande participação no início do filme, porém ela acaba morrendo e deixa o protagonismo para outra personagem. A Tina morre e deixa o protagonismo para Nancy, que se torna então a nossa Final Girl do primeiro filme. E aqui justamente tem essa questão dela passar então o bastão para Alice, que é a nova Final Girl aqui deste filme. Que desculpa, galera, a Alice não é um personagem tão interessante assim não, galera. Sinceramente, né? Falta um pouco de carisma, a atuação também deixa um pouco a desejar, é muito fria, ela não consegue passar as emoções por suas expressões faciais, por meio dos seus olhos, então fica uma coisa muito fria ali e realmente você não se conecta muito com esse personagem. E ali justamente, né, a Kristen, antes de morrer, ela dá o poder dela para Alice e fala, olha, você agora tem o poder de levar as pessoas para os seus sonhos. Mas uma coisa interessante, além disso, que eu vou tocar daqui a pouco nesse assunto, né, que é uma coisa legal, que ela também tem uma evolução progressiva
no filme, né? Ela começa com uma pessoa ingênua, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que não consegue justamente confrontar, ela não tem voz própria, ela é muito submissa, ela aceita muito as coisas. E ali, então, ela com o irmão dela, o Rick, que a relação dos dois é bem legal, e o Rick tenta ensinar ela assim, seja um pouco mais proativa, seja um pouco mais incisiva, use mais a sua voz, né? Ensine ela a lutar. Então é muito legal ela ver o personagem evoluir dessa forma que ela iniciou pro final, que ali ela fica forte, que ela se torna uma guerreira, que ali, né, ela simplesmente vai contra o pai dela. Então ela se impõe durante o filme, ela aprende a se impor, a usar a sua própria voz, e ali ela luta contra o Fred no final do filme. Então é muito legal de ver essa evolução do personagem. Isso foi bem interessante. Pena que a Cris não conseguiu passar na atuação dela essa evolução, mas é uma ideia bem interessante que eu gostei também. E uma das coisas também que eu gostei em relação ao personagem é justamente que ela é a grande culpada de tudo, né? Porque ela é o elo de ligação entre os outros personagens do filme e que ela é meio culpada e é usada pelo Fred para ele ter acesso, então, às outras vítimas que o Fred quer ter. Depois do Fred, então, matar o Crio, sobrevivente do filme anterior, ele usa a Alice para poder, então, ir para outros jovens. Então ele não mata ela logo de cara, porque ele sabe que ele precisa dela. Então ele usa ela. Isso é muito interessante também. Eu achei uma ideia legal, né? E ali, então, ela é culpada e ela se sente realmente culpada disso. Ai, meu Deus, ele tá me usando, sabe, o Fred? Ah, eu achei uma outra ali. Me dá mais um jovem, me dá mais uma vítima. E ali ela... infelizmente, né, ela acaba dando, assim, inconscientemente, ela dá o Fred, eu vou lá. E aí ela acorda e, opa, meu Deus, dei mais uma vítima para ele. Então também isso é muito interessante, né? Então, assim, tem alguns elementos bem legais desse filme que eu gostei muito. Eu achei também o mundo dos sonhos bem criativo, né? Aqui eles conseguiram usar muito bem o mundo dos sonhos, essa questão fantasiosa, essa questão sem limites. Aqui eles conseguiram explorar um pouco mais diversos cenários, né? Transições no mundo dos sonhos. É uma coisa bem over mesmo e tá tudo certo, porque realmente, galera, o mundo dos sonhos não faz sentido nenhum. O mundo dos sonhos é ilimitado, então aqui eles conseguiram explorar bastante essa questão do mundo dos sonhos, né? E, pra mim, a melhor cena, com certeza, uma das mais icônicas e mais bizarras, né, da franquia A Hora do Pesadelo, é justamente a Debbie, né, galera? A morte da Debbie, que a Debbie se transforma numa barata e o Fred pisa em cima dela. Essa cena é icônica, né? E as mortes do filme, né, galera? Por mais que eles usam diversos fatores criativos diferentes para as mortes, eu acho que foram bem assim, sem muito tipo de impacto, né? O único que realmente fica na sua cabeça e que você lembra e que você fica pensando depois e que te marca de alguma forma é justamente a morte da Debbie. O resto você até esquece realmente o que aconteceu. Não temos tanto gore, sim, sabe? E eu acho que não foi muito bem desenvolvida, sabe? Algumas mortes, achei fracas, bobas algumas, outras um pouco mais criativas. Então parece que eles não têm muita consistência, né? Para trazer um pouco dessas mortes, de fazer todas elas impactantes de alguma forma, como é no primeiro filme, por exemplo, né? Que fica marcado. E como também você não se importa dando com os personagens, então você fala, ok, mais uma contagem de corpos. E o que eu senti falta também, galera, é um pouco da trilha sonora de A Hora do Pesadelo, né? Assim, toca alguns momentos ali cruciais, mas momentos completamente esparçados. E aqui eles trocam muito para as músicas, né? Punk, rock, metal dos anos 80, que são boas? São, né? Traz um estilo, assim, mais jovial, talvez? Sim, mas que tira exatamente o aspecto terror e também toda aquela identidade da franquia A Hora do Pesadelo com a musiquinha clássica. Então faltou ter um pouco mais essa música clássica aqui para trazer aquela sensação de nostalgia, trazer aquela sensação tão angustiante, né, da franquia A Hora do Pesadelo com a trilha sonora original. Podiam ter utilizado muito mais nesse filme. E o que eu posso dizer então dos efeitos práticos? São muito bons.
né? Foram muito bem feitos esses efeitos práticos no filme. E bem realistas. Gostei bastante da maquiagem. A maquiagem do Fred também tá bem interessante, né? Mas falando sobre o Fred, eles também quiseram emular um pouco a questão do primeiro filme. A gente demora muito tempo para vermos o Fred aparecer. Ele aparece um pouco mais às sombras, ele aparece um pouco escondido ali, aqui, né? A gente já sabe que é o Fred, não precisa fazer isso tudo, né? Mas eles quiseram recriar um pouco ali o clima do primeiro filme, que ele fica mais sombrio. Aqui o Fred tem pouca presença no filme, para ser bem sincero, né? E aquele é aquele one-liner. Ele solta uma fala, uma frase de efeito e é sobre isso, né? Aqui ele não fala tanto, não. Aqui ele simplesmente é Fred fala de efeito Krueger, né? E aqui ele solta umas bizarrices também, mas é sobre o personagem, né? Ele tem aquele humor ácido, né? Que foi sendo construído ao longo dos filmes, esse humor mais ácido e também uma coisa mais caricata. Por mais que nesse filme ele não esteja tão caricato aqui, né? Então acho que eles quiseram trazer um pouco também, um pouco desse primeiro filme, etc. Eu acho que o diretor queria mesmo recriar um Hora do Pesadelo 1984 em vários elementos, mas também trazendo a bizarrice que a franquia iria se tornar depois disso também, e um pouco ali de nonsense. Uma coisa fraquíssima do filme, né? É justamente a volta do Fred. Não foi nem um pouco criativa, sabe? Ali, num sonho, né, do Joey, ele tá naquele ferro velho, né? E ali, então, o cachorro dele simplesmente faz um xixi que pega fogo, né? Um xixi fumegante na terra. A terra se abre e ali tem os esqueletos do Fred, né? E ali o esqueleto se reconstitui, vira músculo, vira órgão, vira pele e vira o Fred Krueger e ele está de volta, né? É uma volta sem criatividade, sem explicação nenhuma e foi muito fraca e muito bizarra, muito nonsense, né? Aqui o filme é cheio de coisas bizarras, cheio de coisas nonsense a todo momento, vários erros de narrativa, principalmente no final. Tem um erro grotesco no final, né? Que ali a Alice com o Dan estão tentando salvar a Debbie, mas eles estão dormindo e fica naquele looping de entrar no carro enquanto a Debbie está sendo atacada pelo Fred. E ali quando eles conseguem sair do looping, e ali eles atropelam o Fred, mas a verdade é uma moto. Eles estavam dormindo enquanto estava dirigindo, eles estavam dormindo em casa. O que tá acontecendo? Aí o Dan vai pro hospital, depois ela sai de lá e vai para outro lugar, e ali ela dorme. Enfim, é uma confusão esse final que para mim não faz sentido nenhum, né, em relação a isso. E a batalha final da Alice com o Fred deixa um pouco a desejar, sabe? Porque é uma coisa bem assim, também sem criatividade, que ali o Fred é derrotado mais uma vez, mas a gente sabe que ele vai voltar, que é uma derrota não definitiva, então não tem nenhum tipo de impacto, tanto que no final também deixa ali um gostinho de tipo, opa, o Fred não morreu, o que é uma pena, né, porque poderia ter sido uma boa finalização ali com a derrota do Fred em relação às vítimas, né, que as vítimas então elas conseguiriam ir contra o Fred e assim ter a sua vingança, a sua justiça e a sua libertação. Mas, sabendo que o Fred vai voltar logo em seguida, o final então perde um pouco a sua força e a derrota do Fred também. Uma pena que podia ser realmente uma boa finalização, tanto para a franquia, tanto para o personagem do Fred. Mas enfim, é um filme divertido, é um filme interessante, mas justamente não é aquele filme que eu falava, nossa, tô doido para ver esse filme e tal, né? Mas tem alguns elementos legais em relação a esse filme então, galera. Nesse então, eu resolvi dar o quê? 4 claquetes para esse filme também. 4 claquetes para mim tá muito bom, com todas essas coisas que eu falei para vocês, né? E com outras completamente nonsense, as atuações bem ruinzinhas, enfim, várias coisas também bem desinteressantes do filme, mas ele traz algumas ideias novas, algumas criatividades, algumas coisas bem interessantes ali em relação ao filme, né? Mas então é isso, galera. Comentem o que vocês acham sobre esse filme. Vocês gostam? Vocês não gostam? Né? Comentem aqui então. Dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo. E o like de vocês, obviamente, ajuda o meu canal a crescer mais e mais e mais. Se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Aqui eu falo sobre Hora do Pesadelo, Halloween,
Pânico, Chuck, enfim, várias franquias aqui pra vocês. Tem várias críticas aqui, tem vários conteúdos de terror. Então se inscrevam nesse canal aqui, que vocês não vão se arrepender. E também ative o sininho para não perderem futuros conteúdos. E comentem então, galera, o que vocês acham desse filme. Vão assistir, sabiam que estavam fazendo aniversário. Enfim, galera, então até os próximos vídeos e as próximas críticas.